De muita dificuldade. A minha mãe, ela fala que ela se considera muito vitoriosa porque ela conseguiu. Ela criou 2 filhas sozinha. Hoje eu tenho 2 graduação superior, minha irmã também. Então a Rosimeire é uma pessoa, desde criança aprendeu que tudo na vida, todo sonho você precisa trabalhar para conquistar. E a minha mãe me ensinou isso ali no dia a dia, vivenciando. Quando ela trabalhava de cobradora de ônibus e levava eu e a minha irmã para ajudar ela a vender o salgado lá na portaria da empresa de ônibus. Quando ela ficou sem trabalho e nós fomos vender suco, água no semáforo. Curadas pela fé, amor que faz viver, graça que renova, na luz vão renascer, no escuro um brilho. Muito boa noite, está no ar mais um podcast Curadas, o nosso encontro quinzenalmente aqui no nosso canal Curadas, onde nós temos o privilégio de receber convidadas e convidados muito especiais que vêm compartilhar um pouco do seu testemunho de fé, de coragem e de superação. E hoje nós temos uma super convidada aqui, né, Lô? Nossa, uma convidada especial, né? Mais que especial. A Rosimeire, gente, ela que está aí no nosso time, uma parceira, e tem uma história linda de superação, são vários testemunhos, e hoje vocês vão ter o privilégio de ouvir o testemunho dessa empresária, que é um sucesso, que tem vivido hoje um movimento para erguer, para levantar outras mulheres, tem tido esse chamado latente, né, Rose? É isso. Obrigada pelo convite, é um prazer enorme estar aqui com vocês. 2 mulheres que transmitem luz. Amém. Muito bom mesmo, obrigada por esta oportunidade. Nós agradecemos. E é isso, eu recebi esse chamado, eu acredito que foi Deus, porque tudo na minha vida é Deus que permite, que me cuida, para dividir a minha história, porque através da minha história eu acredito que eu vou conseguir inspirar e levantar outras mulheres, porque se Deus me abençoou, me levantou e aqui estou, Ele também pode fazer isso para outras mulheres, outras pessoas. E hoje eu quero dividir um pouquinho, de um pouco de tantos milagres que Deus já fez na minha vida. Quero dividir com vocês e as outras pessoas que nos assistem. Amém. Amém. Para nós é uma amém. honra, né? Ouvir o seu testemunho. E é como a gente estava falando, né? Irá edificar muitas vidas, né? E é a sua primeira vez que você está testemunhando, né, Rose? É a primeira vez, eu não testemunhei na igreja. Família, amigos, pessoas próximas que viveram esses processos com você, que viveu, que conhece essa história. Mas assim, eu ir na igreja, contar esse testemunho, estou muito falha, não fiz isso. Conta um pouquinho pra gente, Rose, quem é a Rose, onde ela foi criada, quem foi o alicerce da Rose, e um pouquinho da jornada que fez a Rose se tornar a mulher, né, que ela é hoje. A Rosimeire, filha, minha mãe me criou, eu e minha irmã, sozinha, filha de família simples, e através de muita dificuldade, a minha mãe, ela fala que ela se considera muito vitoriosa, porque ela conseguiu, ela criou 2 filhas sozinha. Hoje eu tenho 2 graduação superior, minha irmã também. Então a Rosimeire é uma pessoa, desde criança aprendeu que tudo na vida, todo sonho você precisa trabalhar para conquistar. E a minha mãe me ensinou isso ali no dia a dia, vivenciando. Quando ela trabalhava de cobradora de ônibus e levava eu e a minha irmã para ajudar ela a vender o salgado lá na portaria da empresa de ônibus. Quando ela ficou sem trabalho e nós fomos vender suco, água no semáforo. Na época, hoje é um outro nome, mas na época chamava videobingo. E tinha um pessoal que vendia suco de laranja num carrinho assim, Sim. em formato de uma laranja. Ali na Fernando Corrêa, em frente ao antigo supermercado Modelo. Ah, eu lembro. E chegou um senhor lá e falou assim, vocês já ficam aí vendendo, a gente vendia a cartela, que era um estilo de bingo. Vocês já ficam aí vendendo esse bingo, vocês não querem vender o suco? Eu pago 30%. E aí eu e minha mãe falamos, vamos vender, né? É um pouco a mais.
Aí a mãe falou, bem, se a gente já tá vendendo suco, vamos comprar água e vender junto com suco? Olha só, empreendedora. Empreendedora. Ela não sabia que ela estava formando uma empreendedora também, Sim, né? com certeza. Aí nós comprávamos a água e vendia a água e o suco ali, o semáforo fechava, a gente ia lá no carro, oferecia água, o suco e a cartela do bingo. Ali ficamos por um tempo e foram acontecendo vários, ficamos ali. E aquilo ali a gente trabalhava só para comprar mantimentos mesmo, para não passar fome. Aham. E aí, assim, na minha vida, desde criança, nada nunca foi fácil. E eu cresci vendo a minha mãe passando por dificuldades, porém, ela estava ali firme e forte, criando e educando duas mulheres Sim. que ela educou hoje. Então, diante de tantas coisas, tantos milagres que já aconteceram na minha vida, Deus colocou esse chamado no meu coração de dividir a minha história, Uhum. dividir para conseguir levantar outras mulheres. Uhum. Por exemplo, um dos milagres que eu tenho para contar hoje. Quando eu era criança, com apenas 6, 7 anos, a minha mãe conta a história, eu estava andando junto com a minha mãe e a minha irmã numa calçada e estava chovendo muito. Aí tinha uma Aham. enxurrada. Não dava para ver o que tinha ali, era enxurrada. E criança gosta de andar ali na enxurrada. Eu estava andando ali, de repente caí. Sumi. Minha mãe e minha irmã começou a gritar, aquele desespero. Aí eu tenho uma leve lembrança que eu lembro que o meu pé bateu em algo. Foi quando eu subi, elas me puxaram pelo cabelo. Eu caí num bueiro. Meu Deus. Aí hoje eu penso, Senhor, e se aquele bueiro não estivesse Entupido, né? entupido? Então hoje eu não estaria aqui. Uhum. né? Foram Porque muitos livramentos, né, Rose? Foram muitos. Rose é mamãe de 2, 3 filhos? 3 filhos. Sou mãe do John. Uhum. John tem 29 anos. Sou mãe do Luiz, tem 19 anos. E sou mãe do Léo, de 11 Foi mãe anos. muito jovenzinha do John. Muito jovem. A minha mãe trabalhava muito. E eu fui uma adolescente, assim, digamos que rebelde. Sim. Eu engravidei com 14 anos, Nossa, uma criança. uma criança. Aos 8º mês de gestação dessa minha gravidez, eu tive eclâmpsia. Então, eu lembro na época eu estava assistindo uma novela que tinha uns cachorrinhos que chamava Vira-Lata. Eu estava ali deitada assistindo, do nada foi ficando assim estrelinhas, estrelinhas na minha visão e apagou, eu não enxergava nada. Eu estava com a minha avó idosa e eu comecei a gritar, vó, não tô vendo, vó, não tô vendo. E ela chamou a vizinha. A vizinha chamou outro vizinho com carro e me levou para o hospital geral na época. Chegando lá, a vizinha já conta isso, que ela pedia, salve, 2 crianças. Quando eu entrei para a sala de parto, eles fizeram um parto e eu tive eclâmpsia, fiquei desacordada em torno de 2 semanas. Sim. Quando eu acordei, foi um milagre tão grande assim que Deus fez na minha vida, porque eu acordei e parecia que nada aconteceu. Eu não precisei de fisioterapia para andar, eu não precisei de fisioterapia para respirar. Eu estava tão perfeita, eu só queria saber onde estava o bebê. Eu levantei, aí o primeiro dia foi de cadeira, me levaram para ver o bebê. No segundo dia eu fiquei em pé, sentei na cama, amamentei como se nada tivesse acontecido. Meu Deus. Então foi um milagre assim, que Deus, ele operou limpando, tirando tudo aquilo de mim, que eu não fiquei com nenhuma sequela. Uhum. Então os milagres começaram aí, com 7 anos, aí veio com 14 anos. Quando eu já tinha o meu filho Luiz, que é o de 19 anos, ele criança, também tive uma gravidez ectópica. E eu não sabia. Uhum. Eu trabalhava na farmácia, todos os dias eu tinha dores abdominais, e eu chegava lá e falava para o meu colega farmacêutico, faz uma injeção em mim que eu tô com dor, mas eu não vou embora. Eu era vendedora, eu ganhava comissão, meu negócio era ficar ali vendendo, eu não queria ir embora. E ele ia e fazia. Aí no 3º dia ele falou, não vou fazer mais não, você tem que ver o que é isso. Uhum. Aí eu fiquei ali trabalhando, no outro dia não levantei. Uhum. Não levantei, dor, só consegui ligar para meu esposo, ele saiu do trabalho e foi em casa. Quando ele chegou em casa, eu já estava assim desmaiando. Ele me levou na policlínica mais próxima da nossa casa. Chegando lá, eles falaram, aqui não vai conseguir atendimento para ela. Aí ele foi numa clínica particular bem pertinho, onde o médico consultou e fez a ultrassom. Falou, ela está com uma hemorragia interna, movido por uma gravidez ectópica. Leva ela agora no Santa Helena. Chegando lá, já fui direto para o centro cirúrgico com hemorragia interna.
tirou uma tuba. E tá eu 30 dias de repouso. Ou seja, mais um milagre que Deus operou na minha vida. Porque quantas pessoas morrem, perdem a vida com hemorragia interna? Sim, aham. Mais um Você milagre. perdeu uma trompa. Perdi. E conseguiu engravidar depois Consegui do caçulinha. do caçulinha. Nessa gravidez ectópica, perdi. Já tinha 2. Já tinha os 2. Aham. Aí foi quando... Aí antes de engravidar do caçulinha, esse milagre foi algo assim surreal. Porque esse milagre, Deus, ele fez, ele restaurando junto a minha família e meu casamento. O seu caçulinha é o único filho que você tem com o seu atual companheiro. Não, o de 19 anos Também e é. o meu caçulinha. Aham. É. Aí, Deus operou esse milagre. Depois disso, passaram-se uns anos. Depois da gravidez ectópica, passaram-se uns anos. E a gente ali, trabalhando. E começou, assim, uma crise no casamento. Algumas coisas foram acontecendo. E Deus, eu acredito tanto que ele às vezes acontece algo porque ele está preparando algo muito maior para a vida da gente. É um teste. Né? A gente poder se fortalecer. Se fortalecer. Todo aquele processo de dor para depois contar a vitória e o milagre. Quando eu tive essa gravidez ectópica, passaram esse tempo, depois começaram assim umas crises no casamento, tal, umas coisas assim. E meu esposo e eu, a gente estava com uma dificuldade, decidimos separar. Aí eu falei, vou viver minha vida, também não quero mais saber. E eu não tinha costume, assim, de dormir tarde nessa época, de beber bebida alcoólica. Então, um pouquinho assim que bebia, já estava alterada. E umas amigas me chamou, vamos, tal, num bar, lá, assim, eu fui. Lá eu tomei a bebida e vim de lá, fui com as amigas, porém de lá cada uma foi embora e eu peguei meu carro sozinha e fui embora. Antes de chegar na minha casa, perto já da minha casa, sofri um acidente. Esse acidente, ele aconteceu assim de uma forma que hoje eu entendo que Deus restaurou meu casamento, Deus restaurou a minha vida ali por completo. Houve uma transformação. Uma transformação. Quando eu estava indo para casa, já era de madrugada, eu bati o carro, eu dormi no volante. Então, eu avancei com o carro no meio-fio, assim, dessa altura, onde tinha um paredão que era uma marcenaria. O carro, ele pulou no meio-fio e entrou dentro dessa marcenaria. Ele quebrou o carro deu perca total, quebrou toda a frente, o volante do carro quebrou todo no meu abdômen, deu trauma na face e dilaceramento hepático. Foi quando eu fui recolhida, desacordada, pelo SAMU. E no caminho, ali dentro da viatura do SAMU, há um tempo atrás, o meu tio chegou na minha casa e falou para mim assim, Meire, trocou meu número de telefone, salva aí meu número de telefone. E ele pegou o telefone dele, eu peguei o meu e ele falava para mim. É um tio muito querido, eu amo muito. Ele falava bem assim, Meire, salva meu número de telefone. E ele falava e eu salvando. Eu repetindo e salvando. Aí tá. Foi tão incrível, porque no decorrer que eu estava dentro da viatura do SAMU, eles perguntavam para mim bem assim, qual o seu nome? Tem um familiar que a gente pode ligar? E eu não conseguia falar, eu estava com muita dor no abdômen. Então, eu lembro que eu falava devagarinho e veio na minha cabeça lá naquela conversa com meu tio, onde ele estava me falando o número e eu salvando no meu celular e repetindo o número. E veio aquela lembrança e eu ficava repetindo aquele número que meu tio me falou. Nossa, Deus, né? Colocando o número, Olha do isso. telefone. É difícil gravar o número Puxou de telefone. aquela conversa do meu tio lá, de 2 anos atrás, antes do acidente. E eu repeti aquela conversa que era falando o número. Eles ligaram para o meu tio. Quando cheguei no pronto-socorro, demora um pouco, eu olho no cantinho e já vejo o meu tio chorando lá no cantinho. Eu só pensei assim, eu falei, eu acho que o negócio tá sério pro meu lado aqui. E eu, naquele momento, eu ainda não fazia ideia da gravidade do que estava acontecendo comigo, sabe? Eu estava deitada ali, ainda com aquela roupa da festa, já estava assim rasgada, que eu acredito que foi no momento do resgate que rasgou. E ali deitada naquela maca, eu mal conseguia falar porque eu sentia muita dor no abdômen, muita dor.
E eu fiquei ali naquela mesma noite. Teve um outro acidente muito grave na Avenida Fernando Correia, em Cuiabá. As pessoas, tinha familiares ali chorando porque 2 das pessoas tinham falecido. E isso tudo começa mexendo com a cabeça da gente, né? Poderia ter sido eu. E todo aquele momento ali foi me dando muito desespero. E eu sempre fui muito assim, positiva. Mas até antes desse acidente, eu não tinha tanta fé igual hoje. Hoje eu tenho muita fé, eu acredito tudo já deu certo, vai dar certo, eu não vejo muito problema, vai dar certo, porque é a minha fé. E aí lá no pronto-socorro, o médico chamou, nisso já tinha chego a minha irmã, a minha mãe, o médico chamou elas e falou que meu estado de saúde era muito grave, porque eu estava com dilaceramento hepático, eu não poderia me mexer, e naquela situação que eu estava ali naquela maca, eu estava correndo risco de vida. Eu precisava ser transferida urgentemente dali. Eu tinha plano de saúde, graças a Deus, na época, foi o que ajudou e facilitou muito. Mas não tinha vaga nos hospitais, não queriam me receber, não tinha vaga, e meu estado já era grave. Então, assim, aí teve um anjo que Deus preparou no Hospital São Mateus. Dr. Rogério Cantadori, ele me recebeu no Hospital São Mateus. Voltando aqui, ainda quando eu estava no pronto-socorro, quando o meu esposo soube do acidente, foi o momento que Deus operou. Porque às vezes a gente chega uma fase assim, de um relacionamento, você pensa, o amor acabou, Não declara mais pra mim. Então aquele momento serviu tanto para mim quanto para ele, para a gente descobrir o tanto a gente se amava. O tanto ele me amava, o tanto eu amava ele. Eu acho que a rotina do dia a dia, né, Rose, vai adormecendo, né? A gente vai entrando numa rotina, Vai, e a gente precisa ter esse cuidado. Precisa. A gente precisa ter esse cuidado. Como a gente estava conversando há pouco, né? No final das contas, vai ser sempre a gente e o companheiro. É que às vezes a gente prioriza tanta coisa nessa loucura, né? Nessa correria da nossa vida, a gente coloca tanta coisa na frente Tantos que obstáculos. a gente esquece de priorizar, às vezes, o que é mais importante. Mais importante. Que é mais importante que qualquer situação financeira, qualquer status. Exato. Até porque não adianta a gente ter uma situação financeira confortável, né? A gente tá bem em algumas áreas da nossa vida e tá com o nosso relacionamento, né? Destruído, né? Destruído. É onde a gente abastece as nossas energias, onde a em gente casa, abastece. né? E ali vocês descobriram que o amor estava vivo ainda. Quando ele soube do acidente, ele estava trabalhando. Quando ele soube, meu cunhado que ligou para ele e falou para ele. Ele foi assim, ele foi parar no pronto-socorro imediatamente. Quando ele chegou, ele já me viu na maca. Aí foi algo assim, mexeu muito comigo, sabe? Ele chegou ali, ele ajoelhou na beira da maca, ele me abraçou tão gostoso e ele chorava ali, sabe? Na beira daquela maca. E foi algo assim que marcou muito no decorrer do nosso casamento, de todo esse tempo junto. Porque ali ele chorava, ele pediu desculpa, eu também. E foi ali que eu descobri o tamanho do nosso amor, sabe? Porque foi nesse momento Que ele tinha medo de perder você. Eu senti que ele tinha medo de me perder. Então, aquilo ali para mim foi muito importante. Eu me senti tão feliz, tão acolhida, sabe? Que a dor do acidente já ficou mais fácil de aguentar, ficou mais leve. Foi quando, graças a Deus, o Hospital São Mateus aceitou me receber. Chegou a ambulância do Hospital São Mateus e o Eduardo continuou ali junto, minha mãe e minha irmã, que são minhas fortalezas também, sempre comigo. A minha irmã é uma mulher de fé mesmo, sabe? É um anjo também na minha vida. Segui para o Hospital São Mateus, lá o Dr. Rogério Cantadori, outro anjo, me recebeu. Quando ele me recebeu, ele já me levou para a UTI e ali começou os cuidados. Foram 15 dias imobilizada, ali ficava um tempo desacordada, um tempo acordada, me alimentando apenas de água, Gatorade. Foram 15 dias até que esse fígado se regenerasse. Então Deus operou, ali regenerando meu fígado. Ganhei alta da UTI, fui para o quarto. Momento mais esperado, ali no quarto eu poderia ficar com meu esposo, com a minha mãe, com a minha irmã. Aí fiquei ali no quarto. Quando chegou o momento de ganhar alta para ir para casa,
devido muito tempo deitada, aí deu água no pulmão. Não pude receber a alta. Fiquei mais um tempo ali no hospital. E Deus continuou restaurando. Foram dias muito sofridos. Depois recebi alta. Aí tive uma notícia não muito boa financeira, porém abala a gente também. O carro que eu pagava parcelado, financiado, tinha dado perca total. E ele não tinha seguro. Não tinha seguro. Meu Deus. Não tinha seguro. E eu falei, e agora, Senhor? E eu começava a ir na oficina, onde meu primo pegou ele no local do acidente, levou para essa oficina. E ele ficou assim, quase o valor do carro para arrumar. E eu olhava para aquele carro, eu falei, eu não vou desistir de você, eu vou arrumar você. E mais um anjo Deus colocou na minha vida. O senhor Rogério, dono da oficina, Rogério não, Reginaldo, da Regiscar. Ele falou bem assim, eu vou dar um jeito de ficar mais em conta para arrumar esse carro seu, mas você vai ter que ter paciência, porque vai demorar muito. Aí eu falei, não tem problema, nós vamos vencer. E ele conseguiu reduzir ali para quase a metade do valor, e foi um bom tempo lá para arrumar esse carro, e eu trabalhando e pagando, trabalhando e pagando, trabalhando e pagando, trabalhando e pagando. Foram assim... muito difícil. Meu filho, que eu não queria que trabalhasse num momento de 15 anos que focasse em estudar naquele momento, ele começou a trabalhar e falou, mãe, eu vou te ajudar a pagar o conserto do carro. Meu filho mais velho também. Gracinha. 15 anos. Com 15 anos. Meu filho mais velho também é um filho maravilhoso, um homem trabalhador, honesto. E ele trabalhou também e me ajudou também a pagar o conserto do carro, que foi mais um milagre ali, porque... as pessoas que tinham visto o carro já tinham declarado perca total. E esse mecânico falou, não, eu vou arrumar. E ele arrumou e o carro ficou bom. Usei ainda muitos anos o carro. Olha só. Deu tudo certo. Nesse mesmo ano, Deus prepara uma surpresa. Como, diante disso tudo, eu naquela troca ali no processo de recuperação do fígado, eu não estava tomando anticoncepcional. Engravidei do meu caçulinha, do Léo. Olha só. Depois de quanto tempo? No mesmo ano, 4 meses depois do acidente. Nossa, meu Deus. Engravidei do meu caçulinha, do Léo. Hoje ele tem 11 anos. É meu garotinho também de ouro, menino lindo. E aí o Léo, ele veio assim, num momento também para fechar essa união entre eu e meu esposo. Porque na época eu ainda estava estudando na minha primeira formação, que é Estética e Cosmetologia, formei na Univag. E aí eu tensa, preocupada, ainda estava pagando ali toda aquela dívida do carro. E meu esposo, não, se Deus mandou agora é porque é agora que é pra gente ter nosso caçula, calma. Então assim, ele estava desejando muito mais aquela gravidez do que eu. Tudo bem, eu não estava aceitando, já comecei a fazer o pré-natal. Eu estava de 4 meses de gestação quando eu aceitei fazer o pré-natal, começou tudo. Chegou a hora do parto. Aí eu estava decidida, ia fazer a laqueadura, não queria mais. Também 3 já tá na hora, né? Chegou o momento do parto. Fui para o Hospital Santa Helena. Lá fui atendida por uma doutora. Aí foi para o parto, fez o parto. 6 horas depois do parto, eu ali no quarto. Esse milagre, eu falo que assim, Deus, ele operou ali na minha vida de uma tal maneira tão grande, porque eu estava desfalecendo ali. E só quem já passou por um momento assim, entende o que é você sentir a mão de Deus, você sentir a luz de Deus ali Deus salvando. colocou vida onde tinha morte, onde era morte. 6 horas depois do parto, eu lembro que estavam assim, alguns familiares do meu esposo, minha irmã, minha mãe no quarto, e eu abri o olho assim, eu não estava conseguindo abrir o olho. E fraca, eu olhei para o meu esposo e falei, tô ruim. Quando eu falei, tô ruim, eu desmaiei. Eles Do seu levantaram, caçulinha. do meu caçulinha. Eles levantaram assim o lençol, tava cheio de sangue na cama. Aí eles chamaram a enfermeira, me pegaram e levaram, desceram para o PA. Aí lá já colheram o sangue, fazer o hemograma. A minha pressão estava 6 e eu muito fraca. Quando veio rapidamente o resultado do hemograma, não demorou 1 hora. E eu ali, muito mal, fraca.
eu estava com hemoglobina 4. Nossa, meu Deus, 4. muito baixo. 4. Já estava dando parada cardiorrespiratória. Eu estava muito ruim. Então, a força que Deus colocou em mim ali para eu louvar. Sabe as mulheres que estão ali gritando de dor no parto normal? Uhum. E eu lá junto, louvando. Eu louvava. De repente, aquilo tudo, aquelas mulheres que estavam gritando, elas ficaram assim, em silêncio. E outras enfermeiras, outras gestantes que estavam ali, começaram a louvar também. E eu louvava, e eu lembro que eu apaguei. Acordei no outro dia, já com a doutora que fez o meu parto, do meu lado. Aí ela falou assim, aí meu esposo foi para casa, a minha irmã veio, porque meu esposo foi tomar banho, se arrumar para ir trabalhar. Uhum. E a minha irmã veio para ficar comigo. Até então a gente ainda não tinha muita noção da gravidade. Ela chegou e falou, você está com uma hemorragia interna, a gente vai precisar fazer outra cirurgia. E isso já estava dando 24 horas após o parto. Eu falei assim, então eu me agarrava muito no meu esposo, nós dois juntos ali, eu me sentia forte. Ele não estava. Eu falei, meu esposo não está aqui, eu não quero ir. Aí ela pegou na minha mão assim e falou assim, filha, eu não posso te perder. Com seu esposo aqui ou não, nós estamos indo para o centro cirúrgico agora. E olhou para o maqueiro na porta do quarto e falou, pode levar. Eu comecei a chorar, minha irmã chorar, me deu um desespero tão grande, eu chorava tanto. Aí eu escutava assim, o toque de Deus no meu ouvido. Calma, você vai ficar bem. E foi para esse centro cirúrgico. Lá eu tinha muito frio. Colocaram aquecedor em mim aqui e nos pés. A anestesista, ela fez anestesia e ela ficou aqui atrás de mim, passando a mão na minha cabeça. Aí tinha enfermeira desse lado, enfermeira desse lado. Aí tinha o médico desse lado, outro desse lado. Foram 2. A doutora, que fez o meu parto, e esse outro cirurgião geral, porque estava com hemorragia interna. Então, eles abriram o meu abdômen aqui em cima, perto do estômago, até embaixo, para fazer toda a limpeza, para conter aquela hemorragia, aquele sangramento. Mas era no útero? No útero. Ali eles removeram, fizeram esterectomia, removeram o útero, removeram a outra tuba uterina que tinha, eu fiquei somente com os 2 ovários. Uhum. Removeu tudo. E ali no decorrer da cirurgia, eu escutava algumas coisas que me deixavam ainda mais desesperada, eles conversando ali com a equipe médica, com a equipe da enfermagem, e me deixava ainda mais desesperada. E eu lembrei da noite passada, quando eu desci para o PA, que louvando eu dormi. Uhum. Eu dormi, eu não senti dor, eu dormi, eu não senti mais o desespero. Eu só queria dormir novamente e aquilo tudo ali acabar. Foi quando eu comecei a louvar novamente. E o meu corpo tremia todinho. Aí ela passava a mão na minha cabeça, anestesista, calma, se você continuar assim, a gente vai ter que aumentar a dose. E não é legal aumentar a dose nesse momento, você precisa se acalmar. Aí eu falava para ela, eu tô bem. E eu comecei a louvar. Eu comecei a louvar novamente e a equipe de enfermagem novamente louvando ali junto comigo. Como uma pessoa que está tendo parada cardiorrespiratória, com a hemoglobina 4, pressão. A minha pressão ficava 5, 6. Como eu louvava? Como eu tinha voz para louvar o Senhor. E eu cantava aqueles louvores. E ali eu fui recuperando. Apaguei novamente, dormi. Eu dormi. Então aquilo era, sim, o agir de Deus, me tirando aquele sofrimento, me tirando aquela dor. Já acordei novamente no pós-cirúrgico. Não estava sentindo nada, estava bem. Fui para a UTI novamente, fiquei lá alguns dias. E o meu bebê ficou no quarto com a minha irmã. Ele tomava leite, eles levavam uma fórmula, e a minha irmã se dispôs o tempo inteiro, ficou no hospital com o meu bebê. Algumas pessoas confundiam até ela com a mãe. E ela dava o leite para ele no copinho descartável, para que ele não pegasse bico, para depois ele mamar no seio, né? Sim. E eu na UTI. Quando chegou o dia da primeira visita da família na UTI, meu esposo entrou. Ele entrou, aí ele me abraçava e eu chorei e falei para ele, você viu, amor, como ficou minha barriga? Porque a gente é mulher, né? A gente sente. Ele falou bem assim,
O que é importante é que você tá aqui, que você tá viva. E eu chorava, ele chorava, me abraçava. Aquela força dele, aquele apoio dele sempre foi uma fortaleza para mim. E a minha mãe também, sempre junto, a minha irmã. E aí ele me abraçou chorando, falou: amor, não esquenta com isso, você tá bem. E a primeira oportunidade que tiver, eu vou pagar uma cirurgia plástica para sua barriga ficar bem bonita. Você calma naquele Eu momento, sorrisinho né? de lado com ele, querendo me acalmar, sabe? Aham. Tudo bem. Fiquei ali 7 dias, tive alta da UTI, fui para o quarto. Começaram. Aí veio, como eu comecei já a ficar bem, né? Aí veio. Chorava, porque eu queria o bebê. Deram alta pro bebê, o bebê foi para casa. Meu esposo ficava em casa. Aí o gerente dele na época falou para ele assim: pode ficar em casa o tempo que você precisar cuidando do seu filho, da sua esposa. Liberou ele, olha isso. Olha aí, Nossa, que meu bênção. Deus. Olha isso, na época ele trabalhava no Grupo Canopus. Uhum. O gerente dele liberou ele, fica em casa, cuida da sua esposa. E ele ficou. O neném foi para casa, não poderia ficar no hospital. E eu lá no Bênção de quarto. Deus. No quarto sozinha, comecei a chorar. Aí entrou um doutor. Eu não lembro o nome dele. É um japonês, um Santa Helena. Aí ele foi, e eu chorava, que eu tremia de chorar. Aí eu falei pra ele: eu queria o meu bebê. Eu queria o meu bebê aqui comigo. E eu lá não poderia sair ainda de lá. Ele chamou a enfermeira e falou: coloca um bercinho aqui e pede pra trazer o bebê dela pra ficar um pouco com ela. Aí ligou pra minha irmã e veio minha irmã e meu esposo com o bebê. Aí eu fiquei feliz da vida. Eu falei: agora eu posso ficar aqui o tempo que precisar. Que E bem. Deus foi restaurando assim a minha saúde ali. Ganhei alta, fui pra casa. Uma semana em casa começou dor no abdômen, dor no abdômen. Falei: meu Deus, o que é isso? Aí veio o desespero. Não queria voltar mais para Santa Helena. Acaba que a gente fica com certo trauma, por mais assim, fui bem tratada. Através de Deus, eles cuidaram da minha saúde. Aí fui em outro hospital. Chegando lá, já me levaram, fez a ressonância. Aí tinha líquidos. Criou líquidos nas cavidades do abdômen. Uhum. Líquido nas cavidades abdominal. Aí eles falaram: só que aqui é melhor ela voltar no hospital que estava. Que aí meu esposo contou todo o histórico. Voltamos para o Santa Helena. Chega lá, me interna novamente. Oh, meu Deus. Interna novamente, porque a doutora falou: se esse líquido não for eliminado pelo seu corpo através dos antibióticos, nós vamos ter que abrir para fazer novamente a drenagem desse líquido, porque esse líquido pode te causar uma infecção e levar você a óbito. Pode causar uma sepse. Aí eu falei: meu Deus. E foi o momento que eu me apeguei novamente com Deus. Fiquei lá o tempo que foi preciso, mais 7 dias tomando antibiótico, internada. Deixaram ficar com o bebê novamente. Olha aí que bênção. Fiquei com o bebê, isso é uma bênção muito Aham. grande, porque não faz parte, né, do protocolo Uhum. hospitalar. Mas dá um conforto, né? Dá um conforto, diminui aquela dor. Aham. E Deus restaurou a minha saúde por inteiro. Fiquei um tempo fazendo tratamento. Em 2023, fiz mais uma cirurgia a laser para retirar o outro ovário, porque acabou que com tudo isso que aconteceu, vieram alguns problemas juntos. Fiz acompanhamento com o Dr. Laerte, Sem salão, querida. um médico maravilhoso. Aí fiz uma cirurgia porque deu endometrioma, endometriose já no intestino. Aí o Dr. Laerte me encaminhou para o Dr. Osvânio, que fez essa cirurgia. Foi um sucesso, Deus cuidou de mim, restaurou minha saúde mais uma vez. E meu esposo conseguiu um tempo depois, pagou minha cirurgia plástica. Que chique, aí a promessa se cumpriu. Pagou minha cirurgia plástica, restaurou meu abdômen também. Fiquei com a barriguinha lisinha, porque a mulher sofre, né? Quando atinge a autoestima, né? Com certeza. A com certeza. estética. Em 2015, eu formei meu bebê pequenininho, formei em estética e cosmetologia na Univag. Glória a Em Deus. 2020, no primeiro semestre de 2022, formei no meu curso de farmácia. Ah, E a mensagem que eu tenho para dizer sobre a fé em Deus: tudo na nossa vida tem um propósito. A gente não entende. A gente não entende aquele processo de dor,
Mas se a gente não aprender a passar por aquilo ali, a gente também não vai dar valor na vitória que Deus tem pra gente. Verdade. Sim, verdade. Né? Não vai dar valor. Então hoje eu sou um tipo de pessoa assim, até essa semana passada, meu esposo ele tava assim, um pouco estressado com algumas coisas da rotina dele e desabafou. Eu falei, não, calma, mas isso não é tudo isso. Aí ele olhou sério pra mim e olhou pra mim e falou bem assim, pra você é fácil falar isso. Eu falei, mas por que pra mim é fácil falar isso? Porque para quem já passou para tudo que você passou, acha que tudo é pequeno mesmo, que tudo é fácil. Mas quando a gente passa por tantas coisas na vida, a gente fala, pode vir, pá, e vai dominando, porque através da fé em Deus, através de todo esse processo, essas dores, vai nos fortalecendo. E vai nos ensinando a aprender com as coisas do dia a dia, os problemas. E não, eu tô com um problema, fiquei triste, mas vai resolver, vai dar certo. Só não tem jeito depois que já não tem mais vida. Exato. Enquanto a vida, a esperança. A esperança. Rose, obrigada, viu? Por ter compartilhado seu testemunho. É lindo o seu testemunho, de muita fé, de muito cuidado, de muito amor de Deus com a sua vida. E é como você disse mesmo, né? Para tudo há um propósito. E quando a gente passa por tantas adversidades como você passou, qualquer problema se torna pequeno, né? A gente sabe que há um jeito, há uma solução, que nada é para sempre, tudo é passageiro. Nada é pra sempre. Obrigada, tá? Eu que agradeço. Né? Eu falo assim, Deus sempre trabalhando pós-gravidez, né, Rose, na sua vida, assim. Sempre. Dentro do hospital, e aí eu creio, né, que através do seu louvor, muitas pessoas ali, né, que precisavam ouvir, às vezes tem testemunhos ali que você nem sabe, né, Nem sei. o que aconteceu com aquelas pessoas que estavam ali, ou às vezes até, né, a equipe de enfermagem, os médicos, né, justamente para poder ver que Deus estava ali, né, que aquele milagre realmente aconteceu, né, então eu creio que foi uma lição de vida, né, para muitas pessoas que estavam ali internadas, né, terem presenciado e vivido tudo aquilo com você, né. Sim, a minha irmã fala que Deus tem um propósito muito grande na minha vida. Ela fala que eu ainda vou receber o meu chamado e que eu preciso obedecer, que eu já recebi alguns, eu não obedeci. Ela fala, você ainda vai receber o seu chamado, você tem que obedecer. Na minha farmácia, eu tenho uma caixa de som na porta e lá, até eu postei um stories ontem, e lá toco louvor o tempo todo, nessa caixa de som na porta da farmácia. Nós somos tão guardados, tão protegidos. E outro dia entrou um senhor e falou bem assim, vocês sabiam que vocês salvam vidas aqui? Aí, tipo assim, quando ele começou a falar, eu pensei assim, por conta dos medicamentos que a gente vende, será? Ele falou assim, aquele louvor ali, ó, salva a vida, aquele louvor. Tem pessoas que sentam lá, tem uma escada, para entrar na farmácia, tem uma escadaria assim, 2 degraus, as pessoas sentam ali do lado da caixa, fica escutando o louvor, chora, depois levanta e vai embora. Olha só. Sabendo, né, que através do louvor que Deus age né, através na sua vida. E eu falo assim que a gente não precisa estar num púlpito, não precisa né, estar dentro de uma igreja para poder fazer a obra. Sim. Eu escrevi agora, né, um capítulo de um livro, Mulheres de Fé que Empreendem com Propósito. E é justamente o testemunho de mulheres comuns, né, que têm a sua vivência, a sua experiência. Então, e ali a gente fala que a gente não precisa estar em algum lugar, num púlpito ou numa igreja para poder cumprir o teu propósito. É o nosso ministério, né? Nosso ministério, o ministério onde ele nos coloca, com o dom que ele nos dá. A Paula, né, na comunicação, você ali na sua farmácia, né, com louvor, eu ali dentro do consultório. Eu também sou farmacêutica, bioquímica. Foi a primeira formação, né? Eu falo, foi minha formação que eu escolhi, mas a segunda formação que Deus me deu para poder realmente atuar ali, sabe? Cuidando de pessoas e ministrando a vida de pessoas, foi a odontologia. Então eu falo, é um consultório, é um campo missionário disfarçado de consultório, né? Então é isso, assim, às vezes você fala assim, um dia eu vou cumprir. Não, você já está cumprindo, né? Você já cumpriu ali dentro do hospital, né? E através do louvor, você vê, né? Quantas pessoas, quantas vidas foram alcançadas ali, né? Muitas vidas. Verdade. Deus te abençoe, viu, Rose? Eu recebo, Obrigada, em nome de tá? Jesus. Obrigada pela oportunidade.
Paula, você é uma mulher de luz. Obrigada. Prazer conhecê-la, doutora. Ai, o prazer Obrigada, foi Rose. meu. Obrigada. Seja muito bem-vinda sempre, tá? Rose, Obrigada. esse aqui é uma lembrancinha Lembrancinha nossa que a gente do trouxe pra podcast você. Curadas, né? Obrigada. Pra você. Muito obrigada pelo carinho. Nós agradecemos. E é isso. Você quer dar uma palavra, Uma mensagem uma final? mensagem, né, para as Sim. pessoas que estão te ouvindo? Pode falar Sim. olhando para aquela câmera ali. Sempre que você tiver uma dor, tá passando por um momento difícil, uma situação difícil, nunca pense nem por um momento que aquilo é eterno. E nem que aquilo vai definir toda a sua vida. Nunca pense em desistir. Nunca pensa em tirar a sua vida. Tudo é um momento passageiro. Respeita o processo e tenha fé em Deus, que tudo vai dar certo no final. E é isso. Nossa, nós agradecemos. Foi muito edificante, né? O teu testemunho. E é isso, gente. Espero que tenha gostado do testemunho da Rose, né? Que é um testemunho que, meu Deus do céu, impactante, né? Em relação ao hospital, em relação a tudo isso. E se você não é inscrito ainda no nosso canal, no podcast Curadas, inscreva-se, né? Para poder receber as notificações. Estamos aqui de 15 em 15 dias, nas sextas-feiras, às 20 horas. E vocês, né? Compartilhem esse testemunho com outras pessoas para edificar muito mais vidas. E é isso. Obrigada. Até a Obrigada, próxima. até a próxima. Até lá. Curadas